Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Se é a primeira vez que você está acessando aqui o meu canal, seja muito bem-vindo. Eu sou o Eros do Mestre Coruja Esportes. Previsão agora aí para jogo da rodada 36, tá? Fluminense e São Paulo. As informações corretas do jogo vão estar aí, porque eu acho que é no dia 27, não tenho certeza, tá, gente? Porque tá sendo vários dias seguidos que vão ter jogos, então... Mas vai estar tudo aí, tá? Corretamente. Fluminense é o mandante, o São Paulo é o time de casa. Eu acertei a última previsão de São Paulo, do Fluminense, infelizmente não, mas a gente espera aqui, obviamente, acertar, né? De novo. E em questão aí dos dois times, eu não achei viável eu tirar para saber se o São Paulo vai para a Libertadores pelo Brasileirão, tá? Porque já tá no final, tá? Aí do campeonato e eu acho que nessa demanda muito grande, eu ia gastar tempo e energia. O Fluminense já tem, e lá também eu falo, né, não só as chances do Fluminense classificar para a Libertadores pelo Brasileirão, mas também pela Copa do Brasil. Então, se você é torcedor do Fluminense e ainda não assistiu essa previsão, você pode conferir lá, tá bom? Vamos então, vou aqui embaralhar as cartas e tirar 3 cartas para cada um, e aí eu vejo também, né, como é que vai ser não só o desempenho, mas se tem possibilidades ou não de empate. Vamos lá, Fluminense e São Paulo, tarô, Fluminense e São Paulo, Flusão e São Paulo, vamos lá, ok, Fluminense e São Paulo, Fluminense e Fluminense, São Paulo, quero aqui, ó. Opa. São Paulo. Ok, tirei as 3 de cada um. Vamos lá, então. Fluminense vem com o Diabo. São Paulo vem com a Temperança. Fluminense vem com 5 de paus. São Paulo vem com Rainha de Pentáculos. Bom, vamos lá. Temos aqui um jogo que vai ser difícil. Eu até diria que sim, tá? Aqui no primeiro tempo, como a gente percebe, né, Temperança e Diabo são 2 cartas que elas vêm trazer, de certa forma, um resultado bom para o time. Tem uma diferença entretanto. O Fluminense, ele com o Arcano do Diabo aqui, ele só vai estar satisfeito e preocupado com a vitória, e vai ser a questão de você ter o resultado custe o que custar. Enquanto o São Paulo, ele consegue sim se sentir de certa forma satisfeito caso mantenha aí no primeiro tempo um placar de empate, sem exagerar tanto, sem gastar todas as suas energias, né? Tentando equilibrar aí a questão do ataque e da defesa, né? Tentando segurar o placar. Então, mesmo que o São Paulo leve um gol, ele vai se sentir assim, nós já conseguimos evitar que pelo menos faça um 2-0, ou então a gente consegue fazer um e empatar, né? Então eu vejo uma inteligência até emocional, sabe, da parte do São Paulo, que a equipe do Fluminense não vai ter. Mas o Fluminense vai jogar muito bem, tá? Aqui a gente tem 2 arcanos que geralmente trazem vitória, inclusive, tá? Mas como eles estão aqui disputando entre si, eu diria que não tem necessariamente um placar muito avançado nesse primeiro tempo. No segundo tempo, entretanto, a gente vê aqui Rainha de Pentáculos e 5 de paus, que o São Paulo ele busca manter mais o jogo como está mesmo, tá? Então, a meu ver, essa dupla do São Paulo é o São Paulo, de certa forma, tentando segurar o placar. Então, se tá o Fluminense vencendo por 1-0, o São Paulo ele vai evitar oferecer contra-ataques, né, para o Fluminense avançar o placar. Eu vejo um São Paulo que ele vai, assim, olhando para a realidade dele, então, tipo, o jogo é isso, a gente tomou um gol, então a gente vai tentar avançar, óbvio, mas sem forçar tanto, né? Tentando equilibrar e avançar só quando a gente tiver segurança. Então eu vejo o São Paulo muito metódico. O São Paulo não vai ter necessariamente ousadia no meio do campo. O Fluminense já vai correr muito risco. Muito risco. Então eu acredito que até a postura do São Paulo vai ser essa, devido justamente o Fluminense vai oferecer brechas, tá? Olha para você ver aqui a carta de briga. Então, o 5 de paus aqui
a meu ver, são faltas que o Fluminense vai cometer e que podem favorecer o time rival, né? E o São Paulo tendo consciência disso, né? Que a temperança é uma carta também de observação, de processo, sabe? De condução. Então, o São Paulo ele vai aproveitar-se das fraquezas do Fluminense, tá? O fortúnio do São Paulo vai ser justamente isso, né? Ele não vai necessariamente avançar tanto, não vai investir tanto em ataque, enquanto o Fluminense vai avançar demais, mas o Fluminense ele vai deixar aí alguns espaços para que o São Paulo possa fazer um jogo seguro e ter um placar seguro para ele. Vamos ver aqui, Imperatriz, 3 de copas. Como eu tô falando, tá tendendo aqui a um empate, tá? Então, em questão de resultado, Fluminense tem até um resultado melhor, né? Mas olha para você ver, as duas cartas são cartas de número 3, né? O que pode sim sugerir realmente que os dois saiam satisfeitos, tá? A meu ver aqui, então, o que eu interpreto? As 3 cartas do São Paulo são boas, tá? Vamos citar isso. Porém, tem uma questão aqui, que essas 2 cartas do Fluminense são arcanos maiores, muito, muito positivos, né? Olha para você ver também o vermelho se destacando, mas a cor do Fluminense ela é próxima do vermelho, ela não chega a ser um vermelho, é uma coisa tipo vinho, né? O São Paulo já tem vermelho, né? Então, assim, o empate aqui para mim é um resultado bem possível. Eu vou tirar mais 2 cartas aqui, justamente para eu identificar melhor qual é a equipe que tem mais chances de vitória. Mas, a meu ver, mesmo que o São Paulo perca, ele vai estar satisfeito numa questão de tabela, tá? Eu acredito que o São Paulo estaria seguro. Fluminense é a mesma coisa, tá? Mesmo que o Fluminense perca aqui pro São Paulo, não me parece que vai prejudicar o resultado dele ali na tabela do Brasileirão, né? Cada um com seus objetivos, né, gente? Vamos lá, então. Tarô, por favor, quero mais uma carta para o resultado do Fluminense, mais uma carta para o resultado do São Paulo, mais uma carta para o resultado do Fluminense, mais uma carta para o resultado do São Paulo. Vou pegar essa. Ok. Vamos lá. Morte com 7 de copas. Gente, eu tô aqui tendendo um pouco pro Fluminense por causa desses arcanos maiores. Eu vou perguntar como é que as equipes elas vão se sentir pós o jogo, que vai ser melhor. Vamos lá, como é que o Fluminense vai se sentir pós o jogo, Tarô? Como é que o Fluminense vai se sentir após o jogo contra o São Paulo? Ok, deixar aqui, aí eu vou abrir ao mesmo tempo. Vamos lá. Como é que o São Paulo vai se sentir após o jogo com o Fluminense? Como é que são aqui? Ok, vamos lá. Página de espada, 6 de pentáculos. Vou colocar aqui um empate ou uma vitória do Fluminense, porque o Fluminense ele tem uma questão aqui de contribuição, né, entre a equipe, um trabalho em equipe, que de certa forma tem resultados, tá? O Página de Espadas aqui diria mais sobre um jogador do São Paulo tendo muito destaque, um jogador mais novo, tá? Então aí eu coloco dessa forma, ou vai ser um empate ou vai ser uma vitória do Fluminense aqui, tá? Mas assim, o Fluminense, gente, ele vai ter um jogo muito arriscado, muita atenção para isso aqui, tá? Eu tô dando a vitória pro Fluminense porque o São Paulo, embora tenha vindo com cartas boas, ele não tá vindo com cartas extraordinárias, vamos dizer assim, né? Isso aqui também complicou o São Paulo. 7 de copas, ao meu ver, não é uma carta muito positiva em termos de resultado, né? Então aqui vai ficar assim, tá? Vitória do Fluminense ou um empate entre as duas equipes. Pessoal, então muito obrigado por você ter assistido o meu vídeo e até a próxima!